Bom, gente, boa noite aí a todos. Respondendo aí a pergunta de Moeb, né? O que é que nós teremos hoje? Então, hoje vai ser tratar de um último tópico aqui, tá certo? Já que essa é a nossa última semana, né, de conteúdo. Próxima semana a gente vamos reservar para a gente estar fazendo a revisão, estar tirando alguma dúvida, né? E na outra semana será as avaliações, certo? Então, na aula passada, a gente viu, na aula anterior, na verdade, né? Nivelamento geométrico composto através de caminhamento simples, né? Depois, na semana passada, a gente viu nivelamento triangular, tá certo? Aí vamos voltar, certo, para nivelamento geométrico composto e hoje vamos fazer um exemplo de caminhamento misto, tá certo? Ok? E aí o que é nivelamento geométrico composto, né? A gente já debateu nas aulas passadas, tá certo? Vamos ver agora, conforme eu já disse, né? Através do caminhamento misto, tá certo? O caminhamento misto, pessoal, vai ser o seguinte, ó. Quando a gente vai realizar leituras, tá certo? De pontos que não pertencem ao caminhamento, ok? Então, esses pontos, eles são denominados pontos irradiados, né? Então, a gente, se vocês estão bem lembrados, no caminhamento simples, né, a gente vai fazer o quê? Ele é caracterizado, né? A gente vai percorrer um caminhamento, né? E cada ponto a gente faz uma leitura de Vant e uma leitura de Ré, tá certo? Aqui já é um pouco diferente, ó. A gente vai fazer algumas leituras, certo? Leituras de Vant em pontos que não pertencem ao caminhamento, ok? Então, esses pontos eles vão ser denominados de pontos irradiados, ok? Então, para a gente entender bem, vamos analisar, observar essa figura, tá certo? Então, aqui, ó, a gente tem o sentido do caminhamento, né? Então, o levantamento que nós iremos fazer, ó, esse nivelamento, ele vai partir aqui do ponto inicial, que vai ser o RN1, né? E a gente vai vir aqui até o RN2, tá certo? Então, os pontos, vamos dizer assim, os pontos que ele chama de... onde a gente vai fazer a mudança do instrumento, né? Os pontos que vão ser, de fato, pertencentes ao caminhamento, certo? Vão ser esse aqui, ó, o RN1, que é o ponto inicial, o ponto A aqui, ó, tá certo? Depois a gente vai ter aqui o ponto B, a gente vai ter o ponto B, o ponto C, né? O ponto D, o ponto E e o ponto final aqui que vai ser o RN2. Então, como é que é o procedimento aqui de medida, de leitura, tá certo? Note que inicialmente nosso instrumento está aqui, né? Então a gente faz aqui a leitura de Ré em RN1, tá certo? E faz duas leituras de Vant aqui nesses pontos, que, conforme eu já disse, eles não pertencem ao caminhamento, né? São os pontos irradiados, que eles, nesse caso aqui, eles estão enumerados de 1 a 7, tá certo? Então, no primeiro momento aqui, ó, a gente vai fazer aqui a leitura de Vant do ponto 1, tá certo? Faz a leitura de Vant do ponto 2, e aí faz a leitura, né? Posteriormente faz a leitura de Vant do ponto A, que é o ponto seguinte. E aí a gente faz o quê? A mudança do instrumento, né? Conforme está mostrando aí. Então, a gente vem para cá, então faz a leitura de Ré no ponto A, tá certo? E aí faz a leitura de Vant nos pontos irradiados 3 e 4, ok? E por aí segue, né? Até chegar ao último ponto aí do levantamento, tá certo? Então, isso aí é o que caracteriza exatamente, né? O nivelamento geométrico composto através do caminhamento misto, né? Então, esses pontos irradiados, eles vamos dizer assim, servir de base aí, né? Para a gente chegar ao ponto final e determinar todas as altitudes desses pontos, tá certo? Ok? Alguma pergunta? Então, note a diferença, né, do caminhamento simples, conforme eu já disse, né? O caminhamento simples, se nós lembrarmos da aula anterior, a gente de forma intuitiva, né, a gente percebe que ele vamos dizer assim, como se fosse um caminhamento linear, né? Um caminhamento simples, um caminhamento linear. Então, você faz aquele ponto ali, você faz a leitura de Ré, depois a leitura de Vant, move o instrumento para uma próxima posição e por aí vai, né? Aqui não. Aqui, antes de a gente mudar o instrumento, né, a gente faz
leituras de pontos que não pertencem ao caminhamento, né? Esses pontos são os pontos irradiados, tá certo? E a gente vai utilizar essa figura aqui para a gente praticar o nosso exemplo, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó, o que é que ele diz. Bom, considerando o caminhamento indicado na figura anterior, que foi a figura que a gente acabou de ver, né? E a planilha de levantamento apresentada na tabela a seguir, calcular as altitudes dos pontos de mudança, no caso são os que estão ilustrados com as letras, né? A, B, C, D e E, e dos pontos irradiados, que no caso são os enumerados de 1 a 7. Então, vamos voltar aqui a figura só para a gente verificar. Então, o que acontece aqui? Ó? Esse aqui é o nosso nivelamento que nós realizamos através de caminhamento misto. Para determinar o quê? As altitudes, né, dos pontos aqui, ele chama dos pontos de mudança, tá certo? Que vai ser o quê? Ó? A, B, C, D e E, ok? E dos pontos irradiados, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A gente vai tomar como base essa figura, né? E aqui são os dados. Inicialmente a gente tem aqui os dados do levantamento, ok? Então a gente tem aqui, ó, ponto visado, ok? RN1, né? Então a gente está começando aqui, ó, do RN1. Então depois a gente vai ter o quê, ó? O ponto aqui é irradiado 1 e 2, né? Para só depois, ó, a gente ir para o ponto A, tá certo? Então só relembrando aqui, ó, a gente faz a leitura de Ré aqui para o RN1, depois a leitura de Vant para os pontos 1 e 2 irradiados, só depois é que a gente vai para o ponto A, onde a gente faz a leitura de Vant, ok? E aí a tabela vai seguir, né? Com a tabela comprida, à medida que eu vou passando o slide, a gente vai preenchendo aqui, tá certo? Na medida que a gente for caminhando, ele vai apresentando aqui os outros pontos até chegar, né, no último ponto, que é o RN2, tá certo? Então, aqui a gente tem nessa coluna a leitura de Ré. Esse modelo de tabela, inclusive, já é conhecido nosso, né? A gente já vem trabalhando pelo menos as duas aulas aí, né? Então, o princípio é o mesmo, tá certo? Especialmente, né, com relação ao caminhamento simples, que foi na aula anterior, a nossa última aula. Então, aqui na terceira coluna a gente tem a leitura de Vant. Aqui a gente tem a altitude, ó, note que a altitude do ponto 1, do ponto inicial, melhor dizendo, o RN1, ela é conhecida, né? E equivale aqui a 815,439, tá certo? E note que ele dá aqui também, né, a distância entre os pontos, né, entre os pontos de mudança, tá certo? No caso aqui, ó, a distância entre RN1 e o próximo ponto, né, onde a gente vai, o próximo ponto do alinhamento, do caminhamento, vai ser o ponto A. Então, a distância entre esses dois pontos vai ser 121,358 metros, tá certo? E como eu disse, na medida que a gente for avançando aí na tabela, ela vai apresentando os outros parâmetros, ok? E aí, pessoal, a gente vai determinar essas altitudes, né? Preenchendo essas duas colunas, né? Então, inicialmente, a gente vai o quê? Vamos encontrar o valor aqui do PR, que é a altura do plano de referência, né? E, com base nesse valor, a gente vai determinando as altitudes. Então, é um exercício idêntico, né, àquele que nós fizemos nas aulas anteriores, tá certo? A gente vai, acha a altura do plano de referência e, a partir desse valor e das leituras de Ré, né, ou melhor, das leituras de Vant, a gente vai determinando as altitudes em cada ponto, tá certo? E aí, para cada mudança de instrumento, para cada mudança de posição do instrumento, né, a gente recalcula novamente o ponto de Ré até terminar, até chegar no último ponto do caminhamento, tá certo? Lembrando, a forma, né, de nós determinarmos a altura do plano de referência vai ser o quê? A altitude, né? Então, no caso aqui, a gente vai começar aqui pelo RN1, né? Então, vai ser o valor da altitude, né? Mais a leitura de Ré, tá certo? Então, vamos somar aqui, pessoal. 815, certo? 439 metros, né? Mais a leitura de Ré, que está dada em milímetros. Então, nós sempre precisamos convertê-la para metros, né? Então, vamos dividir isso aí por 1000. A gente faz de cabeça mesmo, né? Vai ficar 3,817. Então, a leitura
a altura, né? A nossa primeira altura do plano de referência vai ser 819,256, tá certo? Então, vamos passar aqui para ele mostrar o valor, ok? 819,256, certo? Então, o que é que a gente faz agora? Calcula a altitude, né? No caso aqui, a gente está no RM1, a altitude ela já foi calculada, ou melhor, ela já é conhecida do levantamento, né? Então, a gente simplesmente aqui só vai repetir ela, tá certo? 515,439, ok? Aí, o que é que a gente... Agora sim, né? A gente vai calcular o quê? A altitude do ponto 1 e depois do ponto 2, tá certo? Então, como é que a gente calcula a altitude, né? Vai ser o quê? Vai ser a altura do plano de referência menos o valor da leitura de Vant, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 819, certo? Ponto 256, menos a leitura de Vant do ponto 1, 2,412 metros, tá certo? Que vai resultar em 817,44. Vamos ver se vai bater aqui. Opa, isso aqui. Ah, não, pessoal, peraí que eu fiz errado, tá certo? A altitude vai ser o quê? Nesse ponto aqui. Vai ser... Deixa eu ver aqui que eu acho que eu errei as contas aqui. Só um instante. $819, 2. É isso mesmo, tá certo? Eu tinha errado aí a conta, ok? Então vai ser 816,844. Então a gente vai fazer o quê? O plano de referência, né, menos a leitura de Vant, tá certo? Então vamos repetir agora, ó, para a gente calcular aqui a altitude do ponto 2, né? Então vamos lá, 819,256 menos a leitura de Vant vai ser 1,509. E vai resultar isso, 817,747. Tá? Então, agora, ó, percebam, né? Conforme foi falado anteriormente. A gente fez a leitura, a última leitura de Vant do plano ou do ponto irradiado, né? Então, o nosso instrumento está nessa posição inicial aí. Nossa última leitura do ponto de Vant foi do ponto 2. Note que agora, ó, a gente vai fazer a leitura de Vant do ponto A, tá certo? Então, a gente vai calcular aqui a altitude do ponto A, para depois a gente mudar o instrumento, né? E calcular a nova altura do plano de referência, tá certo? Então, vamos continuar aqui calculando a altitude, agora do ponto A. Que vai ser o quê? Vai ser o valor do plano de referência, né? Mais a leitura... Mais o quê, meu Deus? Isso, mais a leitura de Vant do ponto A, não é isso? Então, vamos lá.
Espera aí que eu coloquei o valor errado aqui, certo? Não está. Deixa eu conferir aqui. Pronto, então vamos lá. A altitude do ponto A vai ser a altura do plano de referência, né, menos a leitura de vento do ponto A, tá certo? Que vai dar, deixa eu ver, 818,912, tá certo? Como está calculado aqui. Aí agora vamos calcular o quê? O valor do plano de referência, né? A gente agora está no ponto A, aí agora eu vou mudar o instrumento, né, para eu fazer o quê? As leituras, né, vivantes dos pontos irradiados 3 e 4. Então, a gente precisa calcular uma nova altura do plano de referência, tá certo? Então, vai ser o quê? O valor da altitude, né? Mais a leitura de Ré, que vai ser do ponto A 3,751, tá certo? Que vai dar exatamente 822,663, ok? Então, isso aqui seria a nova altura do plano de referência, tá certo? E agora a gente repete esse processo, né? A gente vai fazer agora o quê? A altitude do ponto 3, que vai ser o quê? A nova altura do plano de referência, essa última que nós calculamos, menos a leitura de vante aqui do ponto 3, né? 2,914, que vai dar... Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver se vai bater aqui. Isso, 819,749. Tá certo? Repete o processo. 822,663, né? Menos a leitura de vante aí do ponto 4. Que vai ser quanto, meu Deus? Vai ser 2,564. Vamos ver aqui se vai bater. Pronto, bateu, certo? 820,099, ok? Então, a gente chegou até o ponto 4, né? Aí, agora, vamos agora para o ponto B, certo? Note que mudou aqui na coluna, né? A gente tem novos valores. A gente agora vamos para o ponto B. Então, a gente precisa calcular a altitude do ponto B. Deixa eu voltar aqui. Ó. Qual foi? A gente vai precisar desse valor aqui, né? Certo? A gente vai precisar desse valor aqui, 822, né? Ponto 663 menos a leitura de vante, né, do ponto B, tá certo? 1,095, não é isso? Vai dar, vamos ver aqui, isso, 821,568. Então, a gente calculou a altitude do ponto B. Aí, agora, nós precisamos recalcular, né, a altura do plano de referência, que vai ser o quê? A altitude, que está aí mostrada, certo? Mais a leitura de Ré, né? A leitura de Ré é aí do ponto... Eu uso o mesmo número lá atrás, não? Para aparecer o ponto 5 aqui. Teu áudio está muito ruim, mano. Não estou ouvindo nada. Você não usa o mesmo 822 para calcular o ponto 5 aqui, não? Depois ele vai somar com esse outro, com o ponto C. Eu continuo sem entender. Pode repetir, por favor, Moébio, a pergunta? Moébio? Tá, vou continuar aqui, tá certo? Então, vamos calcular a nova altura aqui do plano de referência, tá certo? Então, vai ser a altitude, né? Mais a leitura de Ré, tá certo? 3,804. Que vai dar 825,72. Moébio, estava perguntando o quê? Oi, eu estava perguntando se Hum. você calculava esse ponto 5 com aquele
com o anterior ainda, somava com esse, Não, diminuía com esse ponto 9. não, para calcular o ponto 5 agora, o que é que eu vou fazer? Ó? É isso que eu vou fazer agora. A altitude dele vai ser o quê? O plano de referência aqui, que a gente acabou de encontrar, menos a leitura de Vant dele, ó, 1.932, tá certo? Então, vamos fazer 825,372 menos a leitura de Vant dele, 1.932, tá certo? E vamos ver aqui, 823, isso, exatamente, 823,440, tá certo? Aí agora vamos calcular a altitude do ponto C, né? Vai ser o quê? 825,372 menos a leitura de Vant do ponto C, certo? Ponto 902. Ok? Que vai dar 824,470, né? Aí agora, ó, a gente fez a leitura de Vant do ponto C, né? Aí a gente agora, o que é que faz? Vai mudar o instrumento. Então, calcula novamente o PR, tá certo? O PR vai ser o quê? A altitude mais a leitura de Ré do ponto C, né? Que vai, a leitura de Ré que é realizada para o ponto C. Então, a gente vai pegar aqui 824,470 e vai somar com a leitura de Ré do ponto C, ó. 3,566, certo? E vamos encontrar 828, né, 0,36, certo? E agora a gente vai calcular o quê? A altitude do ponto 6. Vai ser esse valor aqui, né, menos a leitura de Vant do ponto 6. 2,928, certo? Que vai dar 825,108, tá certo? Altitude do ponto D. 828,036 menos a leitura de Vant aí do ponto D, né? Então, vai ser 0,438. Certo? Vai dar 827,598. Aí agora, né? Novamente calcula o quê? O plano, a nova altura do plano de referência, certo? Que vai ser a altitude, né? Mais a leitura de Ré. 3,727. Vai dar 831,325. Certo? Aí agora vamos calcular a altitude do ponto 7. A gente vai subtrair isso da leitura de Vant dele. Tá certo? Que vai ser, quanto é, meu Deus? Sim, 1.912. 829,403, exatamente. Tá certo? Aí agora vamos para o último ponto, né? A gente vai agora para o ponto E, certo? Vamos preencher aqui essas duas últimas partes. A altitude do ponto E, como é que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, né? O 331, tá certo? 325 menos a leitura de Vant aí do ponto E. Vai dar 828,928. Aí agora a gente calcula a altura do plano de referência, né? O que é que a gente faz? A gente vai somar com a leitura de Vant, 1.186. Certo? E agora, por último, a gente calcula a altitude do RN2, né? Como é que a gente faz? Só vai pegar aí e subtrair da leitura de Vant, né? Do RN2, que vai ser 2,565, que vai resultar exatamente em 827,549, certo? Então, a gente determinou aí todas as altitudes, né? Então, desde os pontos de mudança, A, B, C, D e E, como também os pontos irradiados. No caso, os pontos aí que são numerados de 1 a 7, tá certo? Então, note que aqui, ó, o próprio levantamento,
o ponto final aqui, a altitude, ela é conhecida, né? Nós encontramos um valor aqui um pouco diferente, né? Um valor bastante próximo aí, o que sugere que durante esse levantamento houve um erro, né? Vamos dizer assim, um erro natural aí da medição. Então, depois a gente vai analisar aí se esse erro vai ser aceitável ou não, tá certo? Ok? A gente já vai passar a fazer essa análise. Então, a gente determinou aí todos os pontos aí, né, todas as altitudes dos pontos aí de 1 até 7, ok? Até aqui ficou alguma dúvida, pessoal, para a gente poder continuar? Alguma dúvida, não? Bom, então continuemos aqui, tá certo? Aí eu vou calcular aqui, ó, o somatório, né, da leitura de Ré, tá certo? Então, depois, vocês podem verificar aí esse valor, ok? Então, vai dar 19,851. E a gente faz também aqui o somatório, né, da leitura de Vant, que a gente vai precisar para calcular, para fazer exatamente a diferença de nível aí entre os pontos, entre o ponto final e o ponto inicial desse levantamento, tá certo? Então, uma observação aqui, né? O somatório da leitura de Vant, tá certo? Ele considera apenas as leituras realizadas sobre os pontos de mudança, né? Então, os pontos irradiados na leitura de Vant a gente não considera, porque esses pontos eles não pertencem ao alinhamento, né? Então, não faz sentido. Se por acaso a gente considera esses pontos aí o cálculo vai ficar errado, né? Se a gente lembrar da aula passada, né? A diferença de altitude, né? Ou a diferença de cota, a diferença de nível entre os dois pontos vai ser o quê? Pode ser dado, né, pelo a diferença, né, do somatório da leitura de Ré e o somatório da leitura de Vant, tá certo? Então, nesse caso aqui, o somatório da leitura de Vant ele só vai considerar os pontos de mudança, não se considera os pontos irradiados, ok? Então, dito isso, né, a gente vai calcular aqui, ó, vamos calcular aqui a diferença de nível entre o ponto final, entre o ponto inicial e o ponto final, né? Que vai ser dado exatamente pela subtração aqui das altitudes, tá certo? Então a gente vai ter aqui, ó, 827, né, 549, a altitude de RN2 e a altitude de RN1 foi dada lá atrás, que vai ser 815,439, tá certo? Então, quando a gente efetua aqui essa subtração, a gente vai encontrar o valor de 12,110 metros, ok? Ou então, né, a gente pode calcular aqui, ó, essa diferença de nível, né, utilizando aquela expressão que eu acabei de falar para vocês e que foi utilizada na aula anterior, ok? Somatório da leitura de Ré, né, menos o somatório da leitura de Vant. Então, a gente já tem esses valores calculados aqui, a gente já está pronto, já calculou anteriormente, né? E quando a gente calcula, a gente vai encontrar exatamente o mesmo valor, né? Então, exatamente aí comprovando que esses valores aí, eles vão bater, tá certo? Perguntas? Bom, então continuando aqui, ó, o que é que a gente vai verificar? Então vamos voltar a falar daquele erro que eu tinha falado para vocês, tá certo? Se a gente pegar um ponto de altitude conhecida no final do caminhamento, né, comparar com a altitude que nós calculamos, a gente vai verificar um erro de fechamento igual a 5 milímetros, tá certo? E aí vai existir exatamente, né, uns níveis, uns valores que vai nos dizer se esse nivelamento ele foi a partir de uma determinada tolerância, a gente vai verificar se esse nivelamento ele apresentou uma qualidade alta, né, média ou regular. E os valores são dados através dessas formazinhas, certo? Então, de 2 a 4 vezes raiz de D, né, a qualidade alta, tá certo? Onde D vai ser o comprimento total do trecho nivelado em quilômetros, tá certo? E no caso aqui, 8 vezes raiz de D, se ele ficar inferior a isso, ele vai ter o quê? A gente demonstra que o nivelamento ele apresentou uma qualidade média, tá certo? E se a tolerância estiver acima desse valor e abaixo de 12 vezes D, então ele vai apresentar uma qualidade não tão boa, né? Uma qualidade
regular, tá certo? Então, para esse caso aqui, ó, a gente soma aqui, né, todas essas distâncias, né? E aí vai dar a distância total, né, do caminhamento, tá certo? Então, eu fiz aqui e verifiquei que vai dar aproximadamente 0,725 quilômetros, tá certo? Então, quando eu jogo aqui nessa equação, ó, eu vou encontrar um valor aí que vai ser, o valor que eu encontrei, né? Vai ser um pouco maior do que 5 milímetros, que foi o erro que nós verificamos, tá certo? Então, isso implica dizer que esse levantamento aí, ele apresentou uma qualidade média, né? Então, ele ficou inferior aí ao nível de tolerância considerado aí para atribuir a ele uma qualidade média, tá certo? Perguntas? Moeb, só ficou você. Tem alguma pergunta? Alguma pergunta, Moeb? Oi? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Pronto. Então, isso foi a nossa aula de hoje, tá certo? Só para a gente fechar essa parte aí de nivelamento geométrico com esse exemplo de caminhamento sem ser o caminhamento simples, né? O caminhamento onde a gente vai fazer a medida de pontos irradiados, tá certo? Próxima O semana... conteúdo encerra aqui, é? Oi? O conteúdo encerra aí? Encerra aqui.